Bom dia, galera. Então, dando continuidade aí, né, ao nosso conteúdo de semelhança, hoje a gente vai entrar naqueles casos específicos que eu falei para vocês na nossa live. Então, a gente lá aprendeu na nossa live, né, sobre as figuras semelhantes, correto? E aí a gente trabalhou com a ideia primeiro dos polígonos. Aí não pode esquecer que o triângulo é um polígono, correto? É um polígono de 3 lados. Só que no caso do triângulo, né, a gente tem alguns casos particulares para você identificar a semelhança e você poder dizer, né, que aquelas duas figuras que você tem ali, que aqueles dois triângulos que você tem ali, que aqueles triângulos são semelhantes. Então, algumas características são importantes, né, nessa leitura do teu exercício. Eu vou trazer os 3 casos que o livro mostra, né, de vocês, aqui para vocês nessa parte, para a gente poder identificar também. Vou falar do teorema fundamental da semelhança lá, né, que envolve a ideia de Tales, que a gente viu. E essa parte de semelhança, galera, nada mais é do que a gente montar as proporções igual a gente viu no Tales, para que a gente consiga resolver os exercícios geométricos. Então, a gente pegar figuras que estão, né, com proporção aí, que a gente vai ter uma figura menor e uma figura maior, e a gente conseguir estabelecer a proporção entre essas figuras e descobrir os valores desconhecidos. Então, esse é o nosso objetivo nos nossos exercícios de semelhança. Se a gente conhecer os casos, a gente consegue identificar que as figuras são semelhantes e a gente consegue fazer o cálculo, consegue chegar no resultado. Então, por isso que é muito importante conhecer esses casos, né? Então, lembra que a gente viu na aula passada, né, na parte lá da live, que para que a gente tenha duas figuras semelhantes lá, né, o que vai acontecer? Para que a gente tenha dois polígonos semelhantes, esses polígonos terão que ter o quê? Ângulos congruentes, então tem que ter ângulos iguais, não é isso? E além de ter ângulos iguais, ele tem que ter os lados o quê? Proporcionais, correto? Então os lados desses caras aí tem que obedecer a mesma razão de proporção. E não é 2 lados, não é 3 lados, é todos os lados tem que ter a mesma proporção. Se um dos lados a proporção falhar, e a gente viu no nosso exemplo lá na nossa live, se um dos lados falhar, já significa que a figura não é proporcional. Então, para ser proporcional, tem que ser todos os lados, correto? Então, essa vai ser aí a situação que a gente vai ter para nós resolvermos os nossos exercícios. Então, primeiro, para que os triângulos sejam semelhantes, ele tem que obedecer aquela característica que a gente já viu lá dos polígonos. Ele tem que ter ângulos, né, congruentes. Então, lembrar que quando o cara fala ângulos congruentes, significa que os ângulos são iguais, não é isso? E tem que ter os lados proporcionais. Só que além dessa situação, o que a gente vai ter? A gente vai ter casos específicos nos nossos triângulos, que a gente vai conseguir observar quando a gente pegar um exercício, e através desse exercício a gente vai conseguir observar esse caso. Uma coisa que é muito importante, que tem muita gente que confunde, a gente aprende os casos separados, só que em um mesmo exercício que eu te der lá, de semelhança de triângulo, eu posso ter os 3 casos de semelhança na figura. Então, o meu triângulo ele vai poder ser semelhante pelos 3 casos que está lá. Assim como o triângulo que eu te der também no exemplo, né, os 2 triângulos que eu te der para você fazer uma comparação no exercício, também pode ter somente um dos casos. Então, não vai ser especificamente só por ângulo-ângulo, que a gente vai aprender aqui, ou lado-ângulo-lado, que é o outro que a gente vai aprender, que é o segundo caso, ou o terceiro que vai vir daqui a pouco, que é o lado-lado-lado. Não, a gente pode pegar uma figura em que ele tenha os 3 casos ao mesmo tempo. Então, ele vai ser semelhante pelos 3 casos. Ou ele pode ter 2 casos, então ele vai ser semelhante por 2 casos. Ou ele vai ter somente um caso, que também pode acontecer. Aí ele vai ser semelhante por um desses casos que a gente tem aqui. Então, o primeiro caso que a gente vai aprender é o do ângulo-ângulo. Então, o que acontece? Se tu olha um triângulo e o cara não te dá número nenhum, então se ele não te deu esses números aqui, igual a gente tem aqui, o cara não me deu números aqui. Se ele não me deu números, significa que eu não vou conseguir fazer a proporção dos lados. Então, eu não vou saber se os lados são ou não proporcionais, correto? Então, o que vai acontecer no meu exercício? Eu preciso, né, olhar para os casos que eu vou aprender. Então, eu olhei para o meu triângulo, ele não tem informação nenhuma de número, igual está aqui, né? A gente não tem informação aí das razões de proporção. Só que o que ele me deu de informação? Ele me deu 2 ângulos. Ele falou que esse ângulo aqui tem um tracinho, vai ser exatamente igual desse aqui, do triângulo preto, também com um tracinho. E ele me deu esse ângulo aqui, o ângulo A, com 2 tracinhos, que é exatamente igual ao ângulo da letra D
do triângulo preto aqui também com dois tracinhos. Então, se eu tiver já essa característica no exercício, eu não preciso ter informação dos lados para saber que essas duas figuras que a gente tem aqui, ó, que elas são o quê? Que elas são semelhantes, que elas são proporcionais. Então, eu já sei que esse segmento aqui, ó, AB é proporcional a esse segmento aqui, ó, DF. Assim como esse segmento aqui, ó, BC é proporcional a esse segmento aqui, FE. E esse segmento que eu tenho aqui, ó, AC, é proporcional a esse segmento aqui, DE. Então, o primeiro caso que a gente aprende, galera, é esse aqui, ó, o ângulo-ângulo, que o cara fala, ó. Se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Então, eu te dou dois exercícios lá, né? E dentro desses exercícios, eu coloco para você lá os dois ângulos de um triângulo semelhantes, né? Ou iguais, no caso, os dois ângulos de outro triângulo, você já sabe que os dois triângulos que você tem são semelhantes. Por qual caso? Por esse caso aqui, ó, o caso que a gente aprendeu de ângulo-ângulo, correto? O segundo caso, galera, o segundo caso que a gente vai pegar aí, que é o caso aqui, ó, do lado, ângulo, lado, então o que que vai acontecer? Quando o cara te der uma situação dessa, ele sempre vai fazer assim, ele vai falar para você que para essa característica aqui, ó, de semelhança, né, existir, para que ela possa valer, né, então ele fala lá para a gente assim, ó, se dois triângulos têm dois pares de lados correspondentes proporcionais, então o que que ele vai falar para você? Ele está falando que esse lado e que esse lado aqui é proporcional a esse lado e a esse lado. Só que para identificar essa proporção, a gente precisa desses valores. E aí a gente vai fazer essa escrita aqui, tá bom? E aí, o que que ele acontece? Ele vai falar aqui o quê? Dando continuidade, ele fala lá, ó. E os ângulos compreendidos por esses dois lados são congruentes. Então, esses triângulos são semelhantes. Então, a gente tem, ó, esse ângulo sendo formado por esses dois lados aqui, ó, o nosso ângulo A. E aqui, ó, esses dois lados aqui, ó, formando o nosso ângulo D. E a gente já viu que aqui o ângulo D e o ângulo A são iguais porque os dois têm um tracinho, igual a gente colocou aqui, correto? Então, pensa comigo, ó. Se a gente fala aqui, ó, que nesse triângulo aqui, esse lado aqui é 2 e que esse lado aqui é 3, beleza? E aí a gente coloca aqui, ó, que esse lado aqui é 4 e esse lado aqui é 6, a característica que a gente pede aqui nesse exercício, né? A definição que a gente colocou aqui, ó, no início dela, ela vai ser satisfeita. Por quê? Primeiro, a gente tem dois lados, então dois lados estão aqui, correto? Do nosso exercício. A gente precisa ver se esses dois lados, se eles possuem a mesma proporção. Se eles tiverem a mesma proporção, a mesma razão de proporção, né? A primeira parte ali, ou a segunda parte da nossa definição aqui já está sendo satisfeita, né? A mesma coisa acontece com o ângulo. Então, o ângulo a gente já viu que são iguais, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, se a gente pega essa situação aqui, ó, e monta a ideia, se a gente fizer desse aqui, do maior para o menor, então a gente ia ter isso aqui, ó. 4 dividido por 2, fazendo a primeira razão de proporção aqui, ia dar 2, correto? Porque eu vou pegar o AB e vou dividir pelo DF aqui, correto? Só que aí o outro lado também tem que ter a mesma razão de proporção, correto? Então, esse outro lado que a gente tem aqui, que é quem? O AC. Então, se eu pegar o AC, que é 6, tá vendo? E dividir por 3, a gente também vai achar quanto na nossa resposta? 2. Então, aqui é a mesma razão de proporção, aqui é a mesma razão de proporção. Então, eu sei que esse lado é proporcional a esse e que esse lado é proporcional a esse. E a outra característica que a gente tem é a questão do ângulo. Então, se eu tiver um ângulo, né, formando dois lados proporcionais, eu já sei que esses triângulos que eu tenho aí são o quê? São semelhantes. Então, eu não preciso desse terceiro lado. Mas se o cara me der, eu posso usar, professor, para o meu exercício? Pode, sem problema algum. Então, é aquela situação que eu falei para vocês. Vocês vão pegar um exercício em que o cara pode te dar os 3 casos de semelhança e você consegue identificar os 3 casos de semelhança no exercício. A gente vai fazer um exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, aqui a gente teria o quê? O nosso segundo caso, que vai ser o caso do lado, ângulo, lado, beleza? Agora eu vou trazer o terceiro caso e aí depois a gente vai fazer alguns exemplos, tá bom? Então, galera, ó, nosso terceiro caso aí, ó, vai ser o lado, 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 né? Então, a gente fala nele aí, ó, se dois triângulos têm os 3 pares de lados correspondentes proporcionais, então esses triângulos são semelhantes. Então, o cara pode trazer para você um exercício, né, um problema,
em que ele te dê só os lados do triângulo, não vai te dar os ângulos aqui dentro. Então tá vendo que não tem os ângulos aí desenhados, correto? A gente sabe que os ângulos existem, mas a gente não sabe quais são. E ele deu só os lados proporcionais aqui pra gente. Então o que acontece? Se os três lados que a gente tem aí, se a gente efetuar a razão de proporção entre esses três lados e a razão de proporção for a mesma, aí bacana. Aí a gente consegue dizer que esses dois triângulos aqui são semelhantes pelo nosso terceiro caso de semelhança, que é o lado, lado, lado. Então se a gente pega aqui ó, no nosso exercício, né, e faz a razão do maior para o menor, a gente ia ter aqui ó, 2 ou 4, né, que é o valor do AB, que a gente está fazendo do maior para o menor. A gente ia ter 4 dividido por 2 é igual. Aí a gente ia pegar o outro cara proporcional que a gente tem, 6 dividido por 3, correto? E a gente ia pegar o outro que a gente tem, 8 dividido por 4. Então o que acontece? Se vocês perceberem, todas essas divisões aí, ó, quando a gente efetuar, vai dar 2, vai dar 2 e vai dar 2. Então eles têm a mesma razão de proporção. Se eles têm a mesma razão de proporção, pelo terceiro caso, a gente vai ter aí dois triângulos semelhantes. Aí lembra que eu falei para vocês aí que o que acontece? Se eu pego um exercício, esse exercício pode ter os três casos, né, dentro do exercício. Assim como ele pode ter também só um caso ou pode ter dois casos. Aí tudo vai ser da identificação de vocês, então vocês conseguem perceber isso. Então, ó, exemplo, igual eu trouxe aqui. Quando eu te dou esse exemplo aqui que a gente tem, ó, eu tenho dois triângulos, né, o triângulo ABC e o triângulo DFE aqui, né, e o nosso triângulo DFE. Então, o que vai acontecer? Eu consigo identificar quais são os casos de semelhança que tem nesse triângulo. Então, ó, se a gente olha aqui 30 e 60, aqui 30 e 60, correto? Então, por definição ali, que a gente já aprendeu pelo primeiro caso, correto? A gente tem dois ângulos iguais. Galera, se liga, se esses dois ângulos são iguais, automaticamente o terceiro ângulo aqui também vai ser igual ao terceiro ângulo aqui. Então esses dois ângulos aqui, ó, não vai ser dois ângulos, vão ser três ângulos, correto? Mas você precisa desse terceiro? Não. Todo mundo sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, correto? Então se eu tenho que aqui é 30, aqui é 60, quando a gente somar dá 90, não é isso? Ou seja, aqui seria 90 e aqui também seria 90. Então, pelo primeiro caso que a gente aprendeu, que é o ângulo-ângulo, a gente já sabe que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Só que o que acontece? Eu ainda tenho uma outra situação que eu posso usar para a resolução do meu exercício, correto? A gente acabou de ver que esse ângulo e esse ângulo aqui, ó, também são iguais, correto? Porque se esses dois aqui são iguais, né? A soma dos ângulos internos que a gente tem é igual a 180, então automaticamente esse outro ângulo que a gente tem aqui vai ser igual, correto? Então a mesma história, lembra? O que a gente viu? Que a gente tem o segundo caso que é o lado, ângulo, lado. Então aqui, ó, esse ângulo é igual a esse ângulo, então a gente já tem um ângulo. Agora a gente só precisa que os dois lados que está formando esse ângulo sejam proporcionais. Então se a gente fizer 4 dividido por 2 dá 2, se a gente fizer 6 dividido por 3 dá 2, então eles são proporcionais. Então esse triângulo também é semelhante por qual caso? Lado, ângulo, lado. Então quais são os casos de semelhança desses dois triângulos aqui que a gente colocou no exercício já? Ângulo, ângulo e lado, ângulo, lado. E ele também pode ser por quem? Pelo terceiro caso que a gente acabou de ver aqui, que é o lado, lado, lado. Então se eu não olhar os ângulos aqui, olhar só a proporção dos lados, eu consigo também determinar a proporcionalidade desses dois triângulos? Sim. Então, ó, de novo, 4 dividido por 2 a gente já fez lá, ó, deu 2. 6 dividido por 3 deu 2. E 8 dividido por 4 deu 2. Então, os três lados que a gente tem são proporcionais. Então, esse triângulo também vai ser semelhante por qual caso? Lado, lado, lado. Então, quando você pega um exercício, você pode ter os três casos no mesmo exercício. Você pode ter dois casos, né? Ou você pode ter um caso só. Então, por isso que é importante você saber quais são os casos para você poder olhar para o exercício e conseguir identificar ele. E aí conseguir resolver os exercícios, beleza? Vou trazer dois exemplos agora para a gente poder finalizar essa parte aí de semelhança e para que vocês possam também fazer a atividade de vocês aí, né? Referente a esse conteúdo, beleza? Então aguarda aí. Bom, galera, então, ó, aqui a gente consegue perceber dois casos em que existe a semelhança de triângulo. E aí, se a gente sabe que tem semelhança de triângulo, a gente sabe que os lados são proporcionais, a gente pode usar a proporção para a resolução do nosso exercício.
Então, se vocês lembram, né, dessas características que a gente viu nessa aula, o que vai acontecer? Você vai conseguir fazer qualquer questão que envolva esse tipo de situação, né? Então, ó, se a gente percebe aqui no primeiro exercício, o que acontece, ó? Aqui, galera, sempre que o cara te der um exercício assim, ó, um triângulo igual tá aqui e te der uma reta paralela cortando esse triângulo e um outro triângulo menor, seja em qualquer direção. Pode ser nessa direção assim, ó, né? Pode ser nessa direção assim ou pode ser nessa direção assim. Qualquer uma das direções que ele traçar, se ele traçar uma reta formando dois triângulos igual a gente está vendo aqui, né? O que vai acontecer? Automaticamente, já pelo teorema fundamental que a gente tem da semelhança, esse triângulo já vai ser semelhante. Mas aqui a gente consegue perceber os casos de semelhança que a gente aprendeu. Então se liga, ó. Se a gente percebe aqui no triângulo maior, a gente tem esse ângulo aqui, correto? Esse ângulo ele faz parte do triângulo maior, que seria esse triângulo aqui, ó, o ABE, né? E também esse ângulo aqui, ele é o mesmo ângulo de quem? Do triângulozinho menor, desse triângulozinho menor que a gente tem aqui, que é o DCE. Aí depois, se vocês olharem, a gente tem ó, o ângulo de 90 graus no maior e o ângulo de 90 graus no menor. Então, o que significa? Que pelo caso de ângulo, o triângulo menor e o triângulo maior que a gente tem são o quê? São semelhantes, correto? Aí o que acontece? Se os triângulos são semelhantes, vale a condição de semelhança. Então a gente pode trabalhar com a ideia dos dois triângulos. Dá para fazer no próprio exercício, quem já conseguir enxergar no próprio exercício já pode fazer, né? Assim como você também pode pegar e desmembrar, redesenhar a tua figura, né? Para que você consiga enxergar o que está acontecendo. Foi o que eu fiz aqui com vocês, ó. Então se a gente pega esse triângulo aqui, ó, o BAE, e a gente pega o triângulozinho menor aqui, ó, o DCE, né? Então a gente já sabe, ó, que esse ângulo e esse ângulo são iguais, esse ângulo e esse ângulo são iguais, então os dois triângulos são semelhantes pelo caso de ângulo-ângulo, correto? Então o que eu posso fazer, ó? Todo esse segmento aqui vai ser x mais 4 que eu tenho aqui. Então é o segmento AE todo, tá vendo? E o segmento menorzinho que eu tenho aqui do triângulo é 4. Todo o segmento que eu tenho aqui, ó, é 6, que é esse segmento aqui, né, o BA. Assim como todo outro segmento do triângulo menorzinho que eu tenho é 3. Então, com dois lados, a gente consegue montar a proporção e resolver. Foi o que a gente fez aqui, ó. Então, eu peguei, ó, AE, que é todo o segmento, está para o menor, que seria o CE aqui, 4. Então, x mais 4 sobre 4. Assim como 6 está para 3, porque se os triângulos são semelhantes, eu sei que eles são proporcionais. Multiplicamos cruzado, né? Então, multiplicou cruzado aqui. Então, quando a gente multiplicou cruzado, o 3 vem multiplicando x mais 4, correto? E o 4 vem multiplicando 6. Então, ficou 3 que multiplica x, 3x. 3 que multiplica 4, 12. É igual a 24, que ficou 6 vezes 4. Passamos o 12 para lá subtraindo. Então, ficou 3x é igual a 24 menos 12. Logo, a gente achou 3x igual a 12. Fizemos a divisão, 12 dividido por 3. Achamos que o valor do x é igual a 4, né? A outra situação que a gente tem aqui, ó, de exemplo, que eu trouxe para vocês também, é um caso desse aqui, ó, que o cara te dê um desenho com os triângulos aí, né, cortados aí. Não te dá o desenho com triângulo igual a gente viu no primeiro. É a mesma história, galera. Todo mundo sabe, ó, que esse ângulo que a gente tem aqui e esse ângulo que a gente tem aqui, esses dois ângulos são iguais, não é isso? Eles são iguais por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, não é isso? A gente aprendeu isso aí lá em retas paralelas cortadas por uma transversal. Então todo mundo sabe que esses dois ângulos que estão aqui, ó, né, não estão desenhados, a gente acabou de fazer o desenho deles, mas por definição a gente já sabe que esses dois ângulos são o quê? São iguais. Então a gente ia ter esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, com dois tracinhos, correto? São iguais. E no exercício, o cara já tinha dado esse ângulo na cor azul aqui pra gente, né? Então, ele já tinha dado esse ângulo aqui, ó, na cor azul pra gente aqui, que tinha um tracinho. E já tinha me dado esse outro ângulo aqui também na cor azul, que também tinha um tracinho, que também são iguais. Então, de novo, ó, se a gente olha para essa figura ela é semelhante por qual caso? Pelo caso de ângulo-ângulo, que a gente aprendeu. Esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse ângulo. Então, se eu tenho dois ângulos congruentes dentro de um triângulo, automaticamente eu já sei que esses dois triângulos que eu tenho são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, os lados são o quê? Proporcionais.
Aí tem que tomar cuidado na hora de montar essa proporção aqui, né? Porque tem o cara que vem para montar essa proporção aqui e ele monta invertendo os lados. E não pode inverter os lados. Então lembra, ó, os ângulos que estão aqui, ó, mandam, né, a informação de qual lado é proporcional a qual lado. Então, ó, se vocês perceberem o x está sendo formado por quem? Pelo o ângulo azul que tem um tracinho e o ângulo preto que a gente colocou aqui que tem dois tracinhos. No outro desenho, quem é que está tendo essa mesma característica? É o 12, ó. O ângulo azul com um tracinho, tá vendo? E o ângulo preto com dois tracinhos. Então, o x é proporcional a quem? Ao 12. Por isso que eu fiz x está para 12, tá vendo? Aí agora do outro lado, a gente consegue ver, ó, em relação ao ângulo azul e o que não tem a descrição de ângulo, que a gente colocou aqui, o y, tá vendo? Do outro lado a mesma coisa, ó, o ângulo azul e quem não tem ângulo seria o 8. E usando o ângulo preto que a gente tem aqui, a mesma história, ó. Olhou aqui para baixo, ó, o ângulo preto e o ângulo sem descrição é o 8, o ângulo preto e o ângulo aqui sem descrição é o 6. Então, o 8 é proporcional ao 6. Aí a gente montou as proporções para resolver. Então, o que rolou no nosso exercício? X está para 12, então eu fiz, ó, esse está para esse, beleza? Assim como eu comecei do x, eu tenho que usar o segmento que está lá no triângulo do x. Então, o 6 está para o 8. De novo, multiplicando cruzado, né? Ficou 12 vezes 6, 72, 8x, passou dividindo, descobriu que x é igual a 9. Mesma coisa a gente fez para o y, correto? Então, para fazer o y, ó, y está para 8, então agora a gente começou do y. Então, o segmento que a gente for usar aqui, a gente vai ter que usar lá de informação com o próximo, correto? Então, a gente fez o quê? 8, que é esse segmento aqui, está para o outro segmento que a gente tem aqui, que é proporcional, que é o 6. Lembra que os desenhos dos triângulos aí não estão certinhos, né? Igual estava aqui. Então, se você tiver dificuldade de enxergar, né, tem um macete que eu falei de você olhar a questão da descrição dos ângulos, e aí você vai conseguir identificar quais são os lados proporcionais, ou você pega e desenha de novo, cada um na sua posição correta para você poder identificar os lados. Porque essa figura aqui, né, ela está espelhada. Então, aqui, ó, a gente também vai fazer a mesma resolução e chegar no que a gente pretende. Então, ó, 8 vezes 8, 64, 6y, passou dividindo, ficou 64 dividido por 6. Não ia dar exato, a gente foi lá e simplificou por 2. Então, 64 dividido por 2 deu 32 e 6 dividido por 2 deu 3. Aí a gente deixou na forma de fração, beleza? Professor, se eu fizer a divisão e der ou der um número decimal exato, eu posso colocar o decimal exato? Pode, sem problema algum. Só não pode se for dízima periódica, beleza? Aí deixa na forma de fração. Se der dízima periódica na hora que você fizer a divisão. Então aqui, galera, a gente tem dois lados, né? Dois exemplos, duas situações que vão envolver aí os casos de semelhança que a gente aprendeu nessa aula. E a gente finaliza essa parte nossa de semelhança. Aí agora a gente vai fazer bastante atividades aí envolvendo as ideias de semelhança, né? Ao longo desse período aí, até o nosso retorno, beleza? Então espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só entrar lá no campo de mensagens e perguntar, beleza? E espero vocês até sexta-feira. Valeu, aquele abraço.